Olá, amigos, o nosso Falando de Saúde está aqui em Ribeirão Preto. Nós viemos novamente visitar a doutora Odineto. Tudo bem, doutora? Tudo bom, querido. Estava com saudade já desses papos também aqui, viu? Sim, eu também. Doutora, a gente, durante esse tempo todo, depois que a senhora fez capa de revista, se evidenciou muito a questão do uso da acupuntura. Muita gente falando, perguntando, a gente já teve até respondendo algumas perguntas. A pessoa falou que se doía a picadinha da agulha, né? Sim, sim. E hoje a gente, uma nova edição, um novo bate-papo, a aplicação da acupuntura. São várias vertentes assim que são usadas, né? São vários pontos que podem ser usados a acupuntura, né? As aplicações, né? Sim, sim. Bom, a acupuntura, ela é muito antiga, né? Não sei se você sabe, ela existe há mais de 5.000 anos. Ela é tão antiga quanto a medicina tradicional chinesa. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Hoje a gente vive uma época de pesquisas, né? Eu também sou pesquisadora, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos junto à USP aqui de Ribeirão Preto, inclusive um saiu há pouco tempo, saindo do forno, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. E a acupuntura tem sido assim muito usada, muito usada. Então, não é uma filosofia, é uma ciência. Tá? E eu fico muito feliz de ter sido uma das primeiras pessoas que chegou a usar a acupuntura dentro de um consultório odontológico aqui em Ribeirão. Você sabe que eu sou cirurgiã dentista, minha formação de base, né? E estou fazendo quase 40 anos de formada agora. Mas eu conheci a acupuntura desde 2006. E de lá para cá eu venho lapidando todo esse conhecimento e utilizando, experimentando atualmente associada a outras formações da medicina chinesa. Por que isso? Para otimizar resultados de excelência. Agora, os pontos são os mais variados possíveis. A gente trabalha com pontos principais, né? Aqui, ó, a gente tem, um manequim em que a gente mostra, tá vendo? Todos esses pontos ao longo do corpo, né? Aqui nas costas, aqui tem um meridiano muito grande, que é o meridiano de bexiga, que é um dos maiores. Então, né, tanto no homem quanto na mulher, esses pontos fazem a diferença. Então, a acupuntura é saúde. Saúde por quê? Esses canais chamam-se meridianos. O que são meridianos? São canais de energia, onde essa energia corre, flui. Quando o paciente tem um histórico de dor, por exemplo, uma fibromialgia, seja uma dor orofacial, dor. Dor significa o quê? Estagnação de energia. Tá? Então, um desses canais está estagnado. Então, você pensa numa rodovia, tá? numa autopista que você está indo e, de repente, você tem que parar porque tem algum obstáculo. É mais ou menos isso. Tá? Então, o sangue deixa de fluir, a energia deixa de fluir e isso começa a comprometer a saúde como um todo. Aí o corpo começa a mandar mensagens, e a dor é uma delas, de que algo não está bem, que eu preciso cuidar. Eu lembro de uma pergunta que veio pra gente lá através, inclusive se quiser mandar mais pergunta, manda através do nosso telefone, tá aí na tela para vocês. E a pessoa perguntou, eu lembro que eu não vim preparado hoje, gente, olha que fria. A pessoa perguntou se a acupuntura era para aliviar a dor ou era para curar o motivo da dor. Foi alguma coisa assim. As duas coisas, as duas coisas. Porque existem dores crônicas, por exemplo, ela participa de um tratamento multidisciplinar. A dor orofacial, por exemplo, olha quantos meridianos tem aqui na face. Então, essa dor orofacial, mas ela está ligada ao corpo todo. Tá? Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, uma parafunção como o bruxismo, em que o paciente aperta bastante ou range os dentes. Mas vamos pensar, ele aperta os dentes.
isso vai doer toda essa região. Uhum. E muitas vezes a gente consegue minimizar muito essa dor, porque o bruxismo ele não tem cura, porque ele é, na verdade, uma parafunção, tá? E ela melhora muito, pode ser até sazonal. Porque existem, por exemplo, pessoas que estão estudando como pré-vestibulando, como pessoa que vão fazer um mestrado, um doutorado, ou algum outro tipo de coisa, tá com aquela preocupação, vai lá, às vezes aperta os dentes, passou aquele processo, acabou, não tem mais, é interessante. E durante esse período eu já tive a oportunidade de acompanhar, né, principalmente jovens em época de vestibular, de Enem, aquela tensão toda, né, em cima dele e preocupações. E durante aquele período ele fez várias sessões de acupuntura, aliviou muito aqueles sintomas todos, só que depois passou. Acabou o problema, tá? Então pode ser sazonal, mas o bruxismo em si é um processo multifatorial. Muitas vezes, por exemplo, como eu te falei, né, eu fiz parte por 17 anos, uma equipe multidisciplinar na USP, onde a gente cuidava de pacientes com dores orofaciais, dores neuropáticas, com neuralgia de trigêmeo, uma série de dores, e aí paralisia facial, e o que acontecia? Tínhamos uma equipe, então eu era responsável pela acupuntura, mas tínhamos um fono, tínhamos psicólogos, dentistas, né? E uma equipe para cuidar desse tipo de dor. Eu ia perguntar realmente sobre isso. Como é que foi ser pioneira aqui em Ribeirão em usar a acupuntura dentro da odontologia? Como é que isso casou? Como é que se introduziu isso? Então, isso foi uma paixão antiga, né? Eu, já por trabalhar com dor, né? Eu sou especialista também em endodontia, então eu acho que eu sempre gostei muito de trabalhar com dor. E em meados de 2006, por aí, eu tive a oportunidade de conhecer a acupuntura através de uma professora, que na época ela dava aulas sobre isso, e eu fui fazer a acupuntura voltada para a odontologia. Mas eu fiz esse curso e achei pouco. Eu queria mais, queria me especializar. E na época eu fui fazer a especialização e depois eu cliniquei bastante tempo, e a gente utiliza também pontos para você entender melhor. Por exemplo, para o dentista, tá? Tem pontos em que ele pode usar para aliviar a moldagem no paciente, ânsia de moldagem. Tem pacientes que vão fazer alguns trabalhos de reabilitação oral, né? E eles têm ânsia para fazer a moldagem. Nem sempre a era digital começou agora, tá? Mas nem sempre foi assim. Então, o paciente vinha, faz a massa, exatamente, né? Ainda é muito feito assim, né? Existe o material melhorou muito. Eu já fiz aquilo lá também, mas melhorou muito a qualidade do material em si, mas hoje já tem a odontologia digital, né? Então tem muita coisa que já dá para fazer de uma outra forma, mas enfim. Aí o que acontece? Não sei se você recorda, na hora da moldagem, muitos pacientes sentem ânsia, tá? Para ser uma coisa mais prática. Então existem pontinhos, um deles é aqui, né? Circulação, que a gente chama circulação e sexo. E aqui tem 2 pontinhos que a gente pode estar colocando, né? Quando você mede assim os 3 dedos aqui. Então, se você agulhar ou massagear esse ponto, vai diminuir a ânsia. Eu prefiro agulhar porque é mais rápido. O paciente não sente ânsia. Para tirar uma radiografia, né? Então, assim, eu estou falando aqui de uma odontologia mais antiga, mais tradicional. Hoje já temos raio-x, sem precisar, só com... É isso. Bom, nós vamos para o intervalinho e voltamos já.
Voltamos aqui então com a doutora Odinê. Doutora, a gente vê tantos casos, a gente fala, a acupuntura é realmente saúde, mas qual é o perfil desse paciente hoje? O que ele busca aqui com você hoje? Olha, assim, se a gente for pensar sobre isso, hoje o perfil é um paciente que está muito estressado, muito angustiado. Não sei se você sabe se o Brasil é o país que mais tem gente ansiosa. Então, principalmente depois da pandemia, tá? Então, esse tipo de perfil, paciente com dores, podem ser dores em vários locais do corpo, não somente a dor na face, até porque os meridianos que correm na face, eles não ficam só na face, eles estão no corpo inteiro, estão sendo distribuídos. Então, por isso que a anamnese precisa ser uma anamnese energética criteriosa, né? Eu tenho vários tipos de perguntas que são feitas a esse paciente para que a gente consiga chegar num diagnóstico, tá? Porque essa visão do todo é uma visão diferente, né? Nós temos dois tipos de energia no nosso corpo, que chama a energia Yin e a energia Yang. E essas energias, para se ter saúde, é preciso que haja um equilíbrio entre elas estejam harmônicas. E qualquer ruptura nesse equilíbrio, aparecem desconfortos, doenças. E quais fatores? Tanto fatores internos, que são fatores emocionais, que hoje... Eu ia falar, o emocional também é tratado, inclusive, né? Muito tratado. Porque dentro dessa visão, cada órgão, Márcio, somatiza uma emoção. O fígado somatiza a raiva, o rim somatiza o medo, né? O pulmão, a tristeza, o intestino. Hoje se sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Por que isso? Porque possui uma quantidade de endorfina e serotonina muito superior ao cérebro, né? A quantidade de neurotransmissores. Então, tudo está ligado. Então, por exemplo, o estômago, né? A pessoa que é extremamente preocupada, ela somatiza a emoção. Então, essas emoções, elas são somatizadas e elas podem agir desequilibrando essas duas energias, tá? Outros fatores são fatores externos, como o clima, tá? Invasão de vento, que a gente chama muitas vezes fator imunológico. Tem uma assim que a gente pode colocar para não sentir tanto calor esses dias assim? Pode. Gente do céu, que loucura. Tá, né? Muito quente. Tá mas é legal a gente poder esclarecer assim, porque às vezes a pessoa está em casa, ela não está percebendo que ela está sofrendo com alguma questão. Sim, né? E as dores são que pode ter um tratamento natural. Que é um tratamento natural, que não é nada invasivo, eu acho. Não é invasivo. É um negócio bacana, basta você se comunicar, né, doutora? Sim. E é interessante que, com tudo isso, existe um componente muito interessante na acupuntura, que é a prevenção de doenças. E outra coisa, um dos benefícios da acupuntura é justamente diminuição de medicação. Não que a gente vá diminuir ou interferir na medicação que o paciente está tomando, por algum motivo que ele esteja fazendo um tratamento. Mas o que ocorre? A gente observa que pacientes, muitas vezes, que estão pré-diabéticos, deixam de estar pré-diabéticos, voltam no médico com exame de sangue, tranquilo. Eu fiz o meu esse dia, deu uma alteraçãozinha. Então, vamos tratar você. Já quero furar, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que precisam ficar bem, assim, o paciente ele precisa saber que é possível diminuir colesterol, diminuir uma série de fatores em conjunto com outras, um estilo de vida. Por exemplo, se a acupuntura ela interfere na qualidade de vida, ela interfere na qualidade de sono. Então, se eu tenho um sono mais, um sono de melhor qualidade, né? Um sono restaurador, tá? Porque
O paciente vem aqui, ele relaxa, ele diminui a ansiedade. Olha como tudo se encaixa. Ele diminui a ansiedade, o estresse, ele começa a organizar, porque a gente vai orientando dentro desse estilo de vida a melhoria disso, aquilo, outro, e um horário melhor para ir para a cama. Ele começa a fazer algumas modificações nos hábitos, tá? Vai adquirindo hábitos saudáveis, e o corpo dele está numa outra condição. É maravilhoso. Quando ele vê, ele já está sem dor, ele está mais calmo, mais tranquilo, né? Até se conhecer. Incrível. Eu recebo tantos depoimentos, Márcio, de pessoas que assim, eu já ouvi de pacientes falando assim, eu aprendi a me amar. É legal. Eu estou te falando isso porque alguns médicos, alguns profissionais na área de saúde, eles estão lá para resolver um problema. Ele resolveu o problema, acabou, tchau, vai embora. A acupuntura, eu vejo algumas pessoas que fazem acupuntura sempre. Sim, justamente. Esse é um tipo de tratamento que ele tem data de validade ou ele pode ser feito a longo prazo, dependendo da situação? Depende da situação. Tá? Eu tô com uma dorzinha tão chata aqui, eu vou fazer acupuntura que vai resolver meu problema. Existe esse caso também? Existe, dentro de um componente emocional, a gente vai, como eu te falei, a gente faz anamnese no paciente. Vai em busca da causa, o que está causando aquela dor, tá? E pode ser vários fatores. E a gente começa a eliminar, muitas vezes junto com outros tratamentos, tá? Sim. E você falou, existem pacientes aqui que eles fazem a manutenção do tratamento com acupuntura porque é uma prevenção de doenças, qualidade de vida, vem uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, depois que termina o tratamento. Por que isso? Para justamente harmonizar essas energias. E quem que não está sujeito a qualquer coisa, a todas as emoções, a tudo? A emoção não é ruim. O ruim é o excesso ou a deficiência. A gente vê também, às vezes, na rua, você toma com alguma pessoa, ela está sempre com aquele curativinho. Aquele negócio que fica lá na orelha dele, ela fica a semana inteira com aquele negócio lá. Muitas pessoas acham que a acupuntura veio, deitei na maca, fiz a acupuntura ali, tira a agulha e vou embora. Não, muitas vezes não. Então, como é que é essa parte? Então, dentro desse hoje, depois que eu criei aquele programa de saúde, então com associações de algumas técnicas, tá? A gente usa algumas coisas, dependendo do que o paciente está necessitando, tá? Então, muitas vezes é um agulhamento de forma sistêmica do corpo inteiro, né? Associado a uma acupuntura auricular, que a orelha é um feto de ponta cabeça. Eu também tenho todos, eu também tenho todo o corpo, uma imagem holográfica, né? É um microsistema. Na verdade, a gente tem vários microsistemas, tá, Márcio? A orelha, a cabeça, a língua é um microsistema, você tem todos os órgãos na língua, você tem nas mãos, você tem nos pés, tá? Então todos esses, no abdômen, o abdômen ele tem um microsistema poderosíssimo, tá? A gente trabalha muito energia vital nessa região, consegue até trabalhar fertilidade, uma série de coisas. Então assim, é uma ciência que tem essa visão holística, essa visão do todo, e não é por acaso. Tá? Outra coisa bacana, você aplica esse tratamento na cadeira do dentista? Não, há muito tempo. Quando eu comecei, tá? É porque quando eu comecei a trabalhar com acupuntura dentro do consultório, que era muito poucos profissionais faziam isso, então alguns pontinhos, eu tenho um ponto aqui que a gente chama de ponto do dentista, porque ele promove uma analgesia muito grande, porque ele começa pelo leito real, ele vem pelo intestino, ele vem através e vem até aqui do outro lado. Esse ponto é um ponto que promove a analgesia, tá? Ele ajuda bastante uma abertura de canal de dente. Então, assim, alguns fatores específicos eu ainda utilizo, mas o tratamento em si, mesmo que seja um tratamento para dor orofacial devido a esse todo, eu montei
aqui na minha clínica, um cantinho específico, né, uma sala só para atender o paciente, né, com maca e todas as ferramentas que eu utilizo. Pega aquela ferramenta ali, Márcio, a moxa. Deixa eu mostrar para o pessoal. Ela já está usada. A moxa é fantástica. Ela também é tão antiga quanto a acupuntura, né? Ela vem em bastão. Existem outros tipos de moxa, é muito usado também na China. Então, ela é a Artemisia vulgaris, que é uma erva medicinal, que ela é triturada, né? Ela é seca, triturada, e depois ela é feita, confeccionada. Eu gosto muito do bastão, esse aqui já está utilizado. O que eu faço? Então, de repente, eu resolvo trabalhar algum pontinho com a moxa, então eu acendo ela e coloco no ponto, tá? Que eu quero. E o que eu faço com isso? Eu estou justamente trabalhando essa energia vital, nutrindo essa... Isso aí fica parecendo um charuto aceso. Um charuto aceso, então. Só que não toca na pele, tá? É só o aquecimento. E esses pontos eu elejo dependendo daquilo que o paciente está precisando, tá? É um ponto... a moxa é usado sempre, mas principalmente no inverno. A gente usa muito, aquece o Qi. O Qi é a nossa energia vital. É a nossa energia que vai sendo gasta ao longo da vida, tá? Ela tem uma parte que é renovável, outra não, tá? E essa parte renovável vem através justamente dessas ferramentas também e da nutrição, da dietoterapia chinesa, né? Que a gente também trabalha aqui. Uma verdade bem grande é que a gente precisa se abrir às informações, buscar informações, sair da nossa casinha de conforto, né? A gente está lá dentro, dali, é seguro. Mas sair da caixinha, né? Sair da caixinha realmente, porque tem muita coisa que a medicina já evoluiu e a gente está imaginando, está pensando em coisas lá de trás, ainda dos nossos avós, bisavós. Ah, não, era assim que era feito. Uma coisa que não dá mais, né, para ser assim, né, doutor? Eu oriento pacientes aqui, falando nas avós, elas tinham muita sapiência, viu? Muitas vezes elas não sabiam que aquilo era terapêutico, né? Até onde ia aquilo? Hoje a gente sabe. Sim. Tá? Mas, por exemplo, eu oriento aqui escaldapés para o paciente, eu tenho alguns vídeos na internet falando sobre isso, eu oriento meditação, eu oriento, tudo isso faz parte de um programa de saúde, né? Nós cuidamos do sono, da melhoria desse sono, um sono restaurador, né? Emoções, justamente por conta dessa somatização. Então, assim, ao longo desse tempo, porque antes nós éramos habilitados, tá, em acupuntura. Desde 2015 que a acupuntura ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Tá? E hoje, com a odontologia, que eu também pratico, que é a odontologia integrativa, porque jamais ninguém trata uma pessoa daqui para cima. Não existe isso. Mas isso eu já pensava há muito tempo atrás. Tá? Eu já tinha essa visão que foi se ampliando, a ponto de hoje a gente interceder em muitas coisas e ver os resultados, os benefícios, né? E a simplicidade da aplicação. É um tratamento com uma simplicidade de aplicação. Tá? Eu te mostrei a moxa, tem a ventosa. Você já viu ventosa? Já. Então, a ventosa ela faz verdadeiro detox no corpo. Muda o metabolismo, é fantástico. Tem o guaxá terapia. Deixa eu mostrar para você aqui. Ó. A guaxá terapia, isso aqui é um guaxá, só que esse é de acrílico, tem de osso, as bordas arredondadas, tá? Não machuca. Isso aqui faz uma verdadeira liberação miofascial do paciente. Olha só. Tá? Aqui, principalmente, região cervical, região das costas, tá? Tem muitos meridianos de bexiga, a gente quer excretar. Então, assim, tem N coisas que você pode estar utilizando dentro desse tratamento. Então, quando um paciente vem no meu consultório, a primeira coisa que é feita é uma avaliação. E essa avaliação
ela extensa a tudo. Tudo o que está acontecendo com ele. Desde tratamento que ele está fazendo, medicação que ele está usando. É uma pergunta também que ninguém nunca vai saber responder, o que é o saudável ou não, porque ninguém nunca presta atenção nisso. É uma área esquisita de falar. Mas foi bom você me falar disso aqui, porque na revista esse mês, vocês vão ver lá também, o Dr. Fernando está falando exatamente sobre essa liberação miofascial. Interessante. Então, é um assunto que nós vamos abordar, nós vamos colocar a senhora junto com o Dr. Fernando, falando sobre essa junção de tratamentos. Será um prazer. Nós vamos trazer o Dr. Fernando para Ribeirão, ou levar a senhora para Taquaritinga, ou Jabuticabal, onde ele estiver. Mas eu acho que foi bem educativo esse nosso papo hoje. A gente não pode ficar muito tempo sem se falar não, viu? Não, né? Vamos dar um jeito de se falar mais, tem muita informação que a gente pode passar a esse respeito. Muita informação, né? E hoje a gente tem que ter assim, muito cuidado, né? As coisas que a gente ouve muitas coisas, né? Principalmente nessa época de muita facilidade de informação. A gente precisa ter muito cuidado com o que escuta, com o que a gente prioriza, né? E eu sou a favor total da informação. Eu acho que informar, inclusive, que existe pessoas que acham que a acupuntura dói, né? Que a agulha dói. E isso é a falta de informação. Olha, eu perdi. Eu ainda não sei falar isso, porque eu não fiz ainda. O dia que ela fizer, eu vou saber. Aí você vai dar eu vou falar. Vai dar o depoimento. Eu experimentei as gotinhas quânticas lá da nossa amiga e a minha tosse sumiu, gente. Quem me conhece sabe, eu já falei disso. Eu também sou terapeuta quântica. Então, tem isso também. Ela é multifunções essa mulher. Mas os florais frequenciais, eles são muito bons, sim. Eu tenho alguns que eu utilizo aqui, não abro mão. E outros a gente vai especificando conforme a necessidade do paciente. Tá certo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que te agradecer de novo por deixar a gente vir tomar seu tempo aqui. É um prazer. Mas tudo isso a gente faz com muito carinho para vocês, da Revista Mais, em toda a região, e você que nos assiste aí nos nossos canais digitais também. Então, eu espero voltar em breve. E vamos agendar esse negócio com o Fernando. Eu já vou falar com ele, tá de férias agora, mas a gente pega ele. E espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.